Eu preciso fazer uma correção, porque todo mundo chama o grupo de autoconhecimento de grupo de estudos. André Luiz é um grupo de autoconhecimento André Luiz, que funciona aqui aos sábados. Minha intenção é o autoconhecimento, nossa intenção, né? Mais do que o estudo mesmo da obra dele. Então, às vezes as pessoas vão pensando que vão estudar os livros de André Luiz. Na verdade, a gente trabalha com o pensamento dele e as orientações dele, mas o trabalho é de autoconhecimento. Mas vamos lá, né? A paixão por Deus. A gente se pergunta, isso é possível? E a gente tem que pensar primeiro na paixão humana, né? As pessoas se apaixonam e a gente sabe que a paixão é uma coisa que produz muitos efeitos. As pessoas apaixonadas, elas falam de forma diferente. Eu me lembro particularmente de uma pessoa que dizia assim para mim: mas eu não sabia que o mar era tão bonito. Eu nunca tinha visto que o céu tinha tantas estrelas. Estava completamente apaixonada. E no caso dela ainda foi a primeira paixão. Era uma menina jovem de 20 anos. Eu não sabia que a vida era tão bela. Então a paixão tem essa característica inicial, não é? Tudo fica mais bonito. Nós ficamos mais gentis com as pessoas, relevamos os problemas, o cotidiano não pesa, o cotidiano fica leve. Então a gente não se aborrece com quase nada. E a gente vai feliz da vida viver essa experiência maravilhosa que é estar apaixonado. O problema é que tem tempo de duração também. É muito difícil, praticamente impossível alguém ficar apaixonado pelo resto da vida. A tendência é evoluir essa relação. E geralmente, quando ela evolui, a gente descobre que o outro não era nada daquilo que a gente pensava, não é? E a gente se sente enganada e traída. O pobrezinho já revelava quem era, mas a gente não estava vendo que a gente estava apaixonada. Então ele era maravilhoso, perfeito, gentil, fantástico. Os defeitos que todo mundo apontava, a gente dizia: é porque não conhece ele, é porque você não entendeu direito. Ele é tão maravilhoso, é o jeitinho dele, né? De falar, de andar. E aí a gente achava que isso tudo era verdade. Um dia a gente descobre que, na verdade, fulano não é nada disso, que fulano era uma coisa horrível. E aí a gente bota a mão na cabeça, se desespera, se angustia, porque a paixão está acabando. E o que acontece na paixão que faz sempre esse mistério, não é? Um dia você se decepciona. É lindo estar apaixonado, mas sempre vem em seguida a decepção. Mas a gente nunca acredita e torna a se apaixonar de novo. E torna a se decepcionar de novo. E torna a jogar sobre o outro a responsabilidade do fato de nós termos deixado de estar apaixonados. Então o outro se revelou finalmente quem era. Mas o que acontece de fato? Acontece que a gente tem no nosso psiquismo um arquétipo que é ânimos ânima. A mulher tem uma imagem de homem dentro dela, que é esse arquétipo que chama ânimos na mulher. E o homem tem uma imagem de mulher dentro dele, que é um arquétipo, e que corresponde a uma mulher. Essa imagem é o nosso oposto, aquilo em nós que nós ainda não conhecemos e que é muito difícil de conhecer. E essa imagem do sexo oposto dentro de nós, ela é construída pela nossa relação com os nossos pais. Então, a mulher, o ânimos dela, está inicialmente orientado pela imagem que ela tem do pai dela. Depois vai agregando as experiências com outros homens, os professores, amigos. E ao longo de algum tempo, ela tem uma imagem do homem perfeito, que ela retira daqui, dali, de acolá, e vai compondo essa imagem. No fundo dela tem um arquétipo verdadeiro, que é o masculino. Não é necessariamente um homem, é a energia masculina que também está presente. Então, no final, você fez um grande conjunto, não é? Que a ânima e o ânimos representa, e o homem com a mãe é a mesma coisa. Ele idealiza uma mulher. E essa imagem da gente, a gente não conhece ela senão projetando. É praticamente impossível conhecer a minha imagem masculina, que é o meu oposto, sem que eu projete ele. Então, num determinado momento, um homem passa. Vamos imaginar que minha ideia geral de um homem seja um homem muito gentil. E aí aquele homem está num dia feliz, sabe-se lá, ele passa e faz alguma gentileza especial. Aí deu o clique, né? Surgiu o momento propício e ele incentiva a projeção da minha
imagem de masculino, do meu ânimos, né? E eu só precisa esse detalhe. Aí eu já imediatamente jogo nessa situação toda a imagem que eu concebo do homem ideal. E aí eu me apaixono. E é engraçado porque a gente não está vendo a outra pessoa. A gente está vendo a gente mesmo. É a nossa imagem desconhecida que a gente está projetando no parceiro. Com o homem é a mesma coisa. A mulher ideal passa, e a mulher ideal é muito feminina, muito delicada, e aí passa uma mulher bem feminina, bem delicada, né, com algum toque de delicadeza, que não precisa ser nem perfeita, a gente só precisa de um ganchozinho para pendurar a projeção. Então aí de repente ela se torna uma deusa. É fantástica, é maravilhosa, é perfeita. Só que com o tempo a gente começa a conviver e é difícil sustentar isso na convivência do dia a dia. Porque aí o homem gentil de repente faz uma grosseria, ou é um preguiçoso, eu acho que ele dorme demais, eu acho que ele não ganha dinheiro suficiente, eu acho que ele é grosseiro, ou seja lá quais defeitos eu imagino. E o homem é a mesma coisa. Pô, essa mulher tão feminina agora está aqui gritando dentro de casa, me deu 2 gritos outro dia, como é que pode? E aí a gente começa a achar que o outro enganou a gente. Mas, na verdade, nós nos enganamos porque precisávamos muito conhecer a nós mesmos, precisávamos muito conhecer o nosso lado oposto, que normalmente a gente não está na consciência, não é? Porque o masculino na mulher não está na consciência, nem o feminino no homem. Então, eu precisava disso, projetei, e o pobrezinho nem sabia disso, nem a pobrezinha. Ela ainda se via como ser humano normal, mas nós já colocávamos ela numa categoria bem mais elevada, quase Deus, né? Porque o ânimos e a ânima tem essa característica arquetípica de ser luminosa, de ser uma experiência muito alta, assim, muito significativa para o outro, muito desconhecida, porque eu não conheço. Então eu me apaixono e me desapaixono. E aí a vida começa, tudo que era colorido ficou em preto e branco de repente, né? Só resta raiva, zanga. Se a gente tem a maturidade para compreender que a paixão é apenas um início de um relacionamento, que claro, geralmente começa com a paixão, mas não necessariamente. Se a gente tem essa maturidade, a gente caminha no relacionamento para finalmente conhecer quem é este outro. É minha oportunidade de perceber que aquilo que eu projetei é meu, é a minha imagem do masculino, é o que eu preciso realizar também, e que aquele outro é um outro ser que eu ainda não conheço. Então eu posso ver nisso, no fim da paixão, o convite para finalmente conhecer a pessoa que eu elegi, que eu considerei como o meu Deus, que eu considerei como a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu. Mas poucas pessoas têm essa disposição de tentar permanecer para encontrar. Porque, na verdade, de qualquer jeito, o outro não é tão perfeito, mas ele tem sim aquele princípiozinho que ele faz, que faz com que a gente projete. Então, alguma qualidade ele conserva sim. Só não é tudo como a gente pensa. Então, a pessoa pode amadurecer a ponto de continuar essa relação e ir conhecendo o outro, integrando as coisas que projetou no parceiro ou na parceira, tomando conta, tomando consciência de que isso lhe pertence e não pertence ao outro. Ou se pertence ao outro, pertence em pequena quantidade, não na quantidade que a gente imaginou. Então a gente já percebe que o ato de apaixonar-se tem a ver com a gente internamente. O outro apenas é uma figura que de alguma forma termina fazendo uma captação do meu desejo. Mas na verdade tudo acontece no meu interior. E a gente percebe também que a paixão, ela gera uma energia. Todo mundo que está apaixonado sente muita energia disponível, porque essa energia que sai do inconsciente, de ânimos e ânima, e que fica disponível à consciência e que a consciência não conhece sempre. Nós também conhecemos, por exemplo, pessoas depressivas, quando elas voltam ao normal, quando elas conseguem se interessar novamente pela vida, elas também se referem ao colorido da vida. Ou então dizem assim, poxa, agora as coisas começaram a ficar coloridas novamente. Quando eu estava deprimida, era tudo em preto e branco. Então essa energia da paixão é uma energia da alma. É algo que está dentro de nós
e que na maioria das vezes não tem tanto interesse assim no que é externo, no que é cotidiano, às vezes porque a gente não se preparou para isso. Então o outro faz para a gente uma caridade, na verdade, uma grande caridade. Volta novamente a despertar em nós a nossa energia que estava lá no inconsciente e que não estava disponível para a consciência. Então a vida se torna mais colorida. Mas nós sabemos que é essa energia, não é o outro. É essa energia que é captada pelo outro, é que faz essa transformação em minha vida e faz com que eu me interesse pela encarnação, com que eu me interesse pela vida e com que eu seja menos amarga, menos sucumbida, né, pelas dificuldades das experiências, menos chocada. Então isso é a paixão, resumidamente, né? E aí a gente se pergunta, é possível então apaixonar-se por Deus? O que é, no caso, uma paixão por Deus? Isso é possível, isso acontece, isso é real? E a gente sabe que é sim, também é possível apaixonar-se por Deus. Porque a paixão por Deus é exatamente o caminho, é exatamente a busca. Quando eu vou em busca de Deus, eu geralmente me apaixono. Mas como é essa paixão? No caso de Deus, é um outro arquétipo que existe também no nosso psiquismo e que também precisa se tornar consciente. O objetivo do nosso psiquismo é tornar cada vez mais uma quantidade de processos inconscientes conscientes. E o self, que é o grande ordenador da consciência, o centro da consciência, ele está lá no inconsciente, precisando também que eu projete ele para que eu possa me entender e me conhecer. Mas o que eu projeto na paixão por Deus é exatamente o meu desejo de transcendência, o meu desejo de união. Quando eu me apaixono por Deus, eu estou querendo ir além da matéria, eu estou querendo conhecer espiritualidade. Como na paixão humana entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, duas mulheres, que hoje em dia também se apaixonam, essa questão, embora seja oposto, essa questão está resolvida numa dualidade. Eu estou procurando o outro que me completa. Eu estou querendo saber do meu lado masculino, o homem está querendo saber do lado feminino. Ou seja, a mulher está procurando uma ação mais concreta no mundo, o homem está buscando trabalhar com seus sentimentos. Então você vê às vezes um casal, para a mulher fica toda a parte de sentimento, e ele fica com toda a parte de ação, de lei, de normas, né? E às vezes a mulher sucumbe a essa necessidade, porque também a gente não pode ficar uma pessoa só, só porque é de um sexo, somente expressando uma forma sem expressar a outra. Mas essa compensação que a gente busca quando procura o parceiro, com relação à divina, é diferente. Porque o que eu estou querendo compensar é a materialidade da minha vida. O que eu estou buscando é espiritualidade. É um oposto também. Só que no caso de Deus, a gente está buscando a união. Nós estamos buscando ser seres inteiros, íntegros, onde masculino e feminino desaparecem porque terminam representando uma única coisa. A gente diz, Deus é menina, a música diz, né? E é menina. A gente sabe que Deus não tem sexo, como a gente compreende aqui, mas ele tem as duas energias, a masculinidade e a feminilidade, né? Ele tem a energia feminina e a energia masculina. Nós, como seres humanos, na nossa história, a gente já honrou a Deus como feminino. E ainda existem religiões onde Deus é feminino. Logo no início da evolução humana, nós entendíamos que era uma deusa, não era um Deus. E isso estava ligado à procriação, que naquela época era um mistério. As pessoas não compreendiam que o homem tinha uma parcela na fecundação de uma mulher. Eles acreditavam que era um mistério e que esse mistério se realizava no ventre da mulher e que ela apenas era capaz de realizar esse fenômeno. Então ela era sozinha. Por conta disso, de saber que o renascimento, que o nascimento, que a criação de uma nova vida era apenas ligada à mulher, então, naturalmente, Deus se torna para aquelas pessoas como um Deus feminino. Então é o reinado da deusa, é o reinado de Deus como um ser feminino. A nossa tradição judaica já faz diferente. Nós já estamos entrando em contato com a lei, nós já estamos entrando em contato com a justiça, né? Com o patriarcado.
e aí Deus se torna masculino. Então, a maioria das religiões, hoje em dia, considera, principalmente as grandes religiões, consideram Deus como um homem, porque são religiões patriarcais. Então, daí você já vê que a nossa imagem de Deus, ela vai mudando conforme a experiência na cultura. Vai mudando também conforme a nossa experiência como espíritos. Em diversas encarnações, eu também vou construindo imagens de Deus. Eu construo e vou estruturando ela a partir do meu desenvolvimento e também das minhas experiências pessoais. Meu relacionamento com meu pai já vai fazer também algum acréscimo a essa experiência com Deus. Porque quando nós somos muito pequenininhos, os pais são deuses para a gente, né? A gente não sabe nada, eles sabem tudo, eles podem nos curar, né? Podem evitar que a gente morra. Então, alguns atributos que a gente dá para o desconhecido, para o transcendente, a gente também exercita quando somos filhos, com relação aos nossos pais. Então, a gente vai construindo essa imagem e cada vez que a gente vai crescendo, a gente vai tendo que remodelar essa imagem. E a gente remodela essa imagem da mesma forma que ânimos e ânimas, projetando. O casal amadurece na medida em que ele faz algumas projeções de ânimas e ânimos, né? Entre um e outro. E até fora também. E a gente amadurece espiritualmente quando a gente também vai fazendo algumas projeções com relação ao self, né? E a gente pode projetar Deus, o self, né? As nossas imagens, a nossa compreensão numa religião. A gente pode projetar Deus também num palestrante, num santo, né, num espírito evoluído. E a gente vai seguindo o nosso caminho. E esse caminho é de aproximação com o divino, é de integração e é um caminho de união. Que, na verdade, quando a gente se apaixona pelo outro, a gente já está treinando. Porque quando a gente se apaixona pelo outro e busca um relacionamento íntimo com outra pessoa, e se existe sexualidade, significa que é bem íntimo, a gente já está treinando, na verdade, essa busca de união. E em muitas religiões antigas, a relação com Deus está misturada com o que eles chamam de matrimônio sagrado, que seria o casamento com o divino, né? Então, tem símbolos e tem rituais onde a noiva, uma determinada mulher, é entregue ao Deus, no sentido de que existe uma aspiração humana para essa integração com o divino. Então, a gente faz essa busca dessa forma. E isso é necessário e é importante. Mas a gente sabe também que paixão, seja por homem, ou seja por mulher, ou seja por Deus, ela sempre é uma coisa que pode gerar confusões e pode gerar exageros. A gente vê que, apesar da aprovação da Lei Maria da Penha, as mulheres continuam sendo assassinadas pelos homens, espancadas pelos homens, né? A gente sabe, e agora recentemente teve um caso em que a mulher dá queixa não sei quantas vezes, daqui até a delegacia se mover, quando finalmente se move, a mulher já foi assassinada. Então, às vezes é tortura psicológica. Muitas mulheres também praticam tortura psicológica com seu companheiro. Se aborrece, se zanga, mata a rival. Geralmente a mulher mata a rival, né? Então a gente vê que pode desencadear um comportamento bastante agressivo e violento, porque não é possível. E contaminada pela paixão, muitas vezes não se acha possível viver sem o outro, né? E não quer ceder, não quer se separar. A mesma forma a religião. Quando às vezes as pessoas se apaixonam por Deus, em algumas religiões, em algumas práticas, a gente vê claramente o fanatismo. Aí a pessoa é capaz de matar e dizer que está matando por Deus. Nós vemos aí na imprensa quantos casos, né, esses homens bombas, eles estão completamente apaixonados por Deus, não é? Mas o que é que eles fazem, né? Eles destroem, eles colocam a vida das pessoas como se não tivessem valor, colocam em risco e não pensam duas vezes. Para eles estão fazendo algo que é a vontade de Alá, a vontade de Deus, ou seja lá do que for. Outras vezes a gente também vê pessoas doentes, no caso, né, tratadas como doentes mentais, que simplesmente se apaixonaram por Deus numa rápida paixão e ouviu Deus dizer para ele lá coisas absurdas do tipo: mate essa criança, eu quero o sacrifício, como tem na Bíblia, né, que Deus pede um sacrifício de uma criança.
E aí essa pessoa vai e chega ao ponto de cometer essa barbaridade. Ela também está apaixonada por Deus. Então a gente já percebe que essa paixão que está ligada ao caminho espiritual, ela precisa ser vigiada. Porque paixão, sempre que estamos apaixonadas, caímos em riscos. Sempre que estamos apaixonados, cometemos equívocos, não é? Então a gente precisa de uma segurança. E aí é que a gente vai perceber que quando a gente entra em contato com o divino, é uma violência muito grande. Não é uma energia qualquer. Imagine nós, habituados com a matéria, servindo praticamente a matéria, voltados unicamente para os nossos interesses pessoais, e de repente fazemos um contato com o divino grandioso e a gente se apaixona. E aí é que se diz, Jung fala muito isso, é preciso ter um ego estruturado. Para se apaixonar por Deus, é preciso ter um ego estruturado, porque o ego é exatamente a ferramenta do self, daquele Deus interior. Deus precisa de um ego estruturado. De que vai adiantar para um homem dizer, eu tive agora uma revelação, vou matar metade da humanidade. Ele não vai construir nada. Ele vai perder a encarnação dele, mais adiante ele vai descobrir que estava enganado. E vai sofrer muito também por causa disso. Então a gente precisa ter um ego que possa compreender qual é a melhor forma de expressar essa paixão por Deus. E na história a gente vê que existem vários exemplos, né, de espíritos que souberam se conduzir diante de sua paixão por Deus e foram devagarzinho construindo sua vida. A gente sabe também, pela experiência também, pelo conhecimento, que algumas pessoas, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, todo o trabalho dela com relação aos pobres era um trabalho de paixão por Deus. Era um caminho espiritual, ela era movida pelo amor a Deus, pela paixão para Deus. Mas não era uma paixão fora de controle, porque ela escolheu servir ao outro. E ela tinha por trás dela todas umas considerações que eram feitas. Ela era uma pessoa religiosa, ela obedecia algumas normas, né, que protegem o indivíduo também com relação a isso. Então ela fazia tudo isso e tinha tudo um resultado concreto e objetivo. A gente conhece também pessoas que se apaixonam por Deus e se isolam. Ficam meditando, acham que o mundo não serve, que todo mundo é pecaminoso, não consegue ficar junto de ninguém que não sirva, porque precisa o tempo todo daquela única comunhão com Deus. Esses não aprenderam ainda, por causa da paixão deles, que Deus, quando nós estamos apaixonados verdadeiramente por Deus, nós reconhecemos Deus em todas as outras criaturas e sentimos a necessidade de servir, porque a compaixão é a melhor de todas as expressões do divino. Quando eu me compadeço de outra pessoa, mais do que nunca, o Deus dentro de mim está vivo e atuante. Então, muita gente se isola e acha que isso é suficiente, se consome nesse amor por Deus. Eles estão apaixonados? Estão, mas não tiveram uma estrutura adequada ou estão experienciando, porque nós, em outras vidas, podemos ter feito a mesma coisa. Então, essa paixão por Deus precisa gerar esta energia que a gente tira do nosso inconsciente, que a gente projeta, a gente precisa organizá-la da melhor forma possível. Então, a gente não vai dispensar o nosso raciocínio, não vai dispensar olhar para o resultado da nossa paixão. A gente olha, como Jesus nos ensinou, pelos frutos a gente conhece a árvore. Se a minha paixão por Deus está gerando problemas, não é uma paixão que esteja bem encaminhada. Eu preciso revê-la. Às vezes as pessoas se apaixonam por Deus e vão buscar uma religião e esquecem que tem família. E a família passa a ser um problema para essas pessoas, porque elas dizem assim, não compreendem Deus. E se for uma religião bastante sectária, inclusive vai dizer que eles vão para o inferno, né? Então eles não podem se contaminar com aquelas pessoas que vão para o inferno. Então a gente já vê de antemão como é importante que a gente compreenda que o contato com o divino, que a paixão por Deus, que o caminho espiritual nunca deve nos levar à separação, porque senão não é esse caminho. Nós separamos aqui, no nosso mundo material, porque entendemos tudo em dualidade. O bom, o certo, o feio, o errado, o bonito, o feio, né? Eu nem fiz uma... Então a gente compreende assim. Mas no divino existe a união. Tudo que nos levar à união com o outro, existe a presença de Deus.
Jesus disse: onde tiver mais do que um orando por mim, eu estarei presente. Então, todo o Evangelho é uma canção sobre o relacionamento humano, sobre a necessidade de estar com o outro, sobre a necessidade de amar o próximo e de servir. Então, se a minha paixão por Deus não me leva a me interessar pelo outro, não me leva a fazer um movimento para me melhorar e para melhorar a vida de quem está precisando a meu lado, se não faz com que eu perceba na outra pessoa o meu próximo, porque não tento me aproximar para saber de suas necessidades, então eu não estou, na verdade, me unindo com Deus. Eu estou me separando, fazendo da minha experiência com o divino uma coisa isolada, em que eu me elevo dos outros e não que eu fique igual. Porque se eu considero que o conhecimento de Deus me faz melhor do que o outro e me separo para não me contaminar, eu não estou fazendo o caminho divino de jeito nenhum. Pelas experiências que a gente vê pelo Evangelho, a gente sabe que não é por aí. E nós vemos histórias, por exemplo, como Paulo de Tarso, em que é feito um caminho e depois é modificado. A história de Paulo de Tarso é uma história de amor a Deus, de paixão a Deus. E a paixão dele era paixão apaixonada. Porque antes de ser cristão, ele matava, ele ia atrás dos cristãos para matar crianças, velhos, para ele não tinha problema nenhum. O problema é que ele estava servindo a Deus, como ele concebia, através da religião judaica. Então ele estava achando que o cristianismo, que Cristo e os cristãos estavam perseguindo, né? Estavam atrapalhando a crença religiosa, estava inventando coisas sobre a fé, prejudicando o judaísmo. Então ele ia perseguir essas pessoas, matava até o dia que ele encontra com Jesus, né? Tem aquele encontro fantástico em que ele vê aquela luz enorme, ele está a cavalo, ele cai do cavalo. E quando ele vê aquela luz, Jesus diz suavemente a ele, né? Saulo, Saulo, por que... Esqueci agora, por que? Alguém sabe? Por que me persegues, né? E ele aí responde para Jesus depois: Senhor, que queres que eu faça? E aí vem a renovação de Paulo. E ele se torna um homem compassivo, um homem generoso. Não usa mais de violência contra ninguém. Ele não faz mais uso da separação. Ele começa a trabalhar com a união. Então a paixão nos mostra logo que existe uma tendência no ser apaixonado em separar, em isolar. É aquilo para mim. Então o casal às vezes se fecha e sai os amigos de cena. Muita gente quando se separa, especialmente as mulheres, elas têm uma queixa. Os amigos ficaram todos com meu marido. Não tenho mais amigos nenhum, ninguém me visita. Por que será? É porque quando ela estava com ele, ela deixou as amizades dela de lado e foi viver as amizades do marido. Mas às vezes os homens também fazem isso quando estão apaixonados. Acham que aquela mulher e tudo que ela faz e diz é que é fantástico. E também às vezes despreza os amigos e se envolve somente com as amizades. Então tem essa unilateralidade, a paixão, porque ela é passional. Ela envolve muita, imobiliza muita emoção. Embora ela traga uma energia que é necessária para a vida do indivíduo, se ela não for bem focalizada, se você não acompanhar ela de forma consciente, ela também pode fazer uma bagunça enorme na nossa vida. Outro apaixonado por Deus é São Francisco de Assis. Ele é uma história de paixão por Deus das mais bonitas, né? Na época dele, no tempo dele, depois dele, chamavam ele de louco de amor. Porque ele era tão apaixonado por Deus e a paixão dele levava à união, que a tal ponto que ele chamava de irmão todo mundo. Não eram só os seres humanos que eram irmãos de São Francisco de Assis. Ele era irmão da lua, ele era irmão do vento, ele era irmão da cobra e ele era irmão até da morte. Porque quando ele está perto de morrer, ele diz que sente a proximidade da irmã morte. Então ele faz um trabalho de união onde ele inclui tudo. Porque se somos todos criações de Deus, por que que eu vou me iluminar e o resto do mundo não vai? Por que que eu vou poder me unir a Deus e o resto do mundo não vai? É claro que todos nós temos a centelha divina dentro de nós. É claro que todos nós temos um self e esse self deseja se manifestar. Ele deseja também estar na nossa consciência disponível e nós vamos ter que fazer algo por isso de alguma forma. Porque também se não fizermos, temos uma consequência que muitos se apaixonam pelo dinheiro,
é uma paixão terrível, e a gente observa que essa paixão nada mais é do que uma paixão por Deus também, deslocada. Por quê? Porque se torna tudo, e Deus sempre quer tudo. Então, quando a gente se apaixona pelo dinheiro, a gente também, de alguma forma, está se apaixonando por Deus. Outros, às vezes, buscam um caminho da droga. E, geralmente, nesse caminho da droga, eles estão querendo, inconscientemente, conhecer a Deus. Eles estão querendo conhecer algo para além da vida e do cotidiano deles, para além da matéria, algo que transcenda, que seja mais importante, mas estão num caminho equivocado. Então, a gente sabe que é importante ter essa consciência. São Francisco de Assis mesmo conta a história dele, que no início, quando ele encontra, né, tem a revelação dele, porque ele era um homem comum, não é? Ele foi à guerra, ele lutou, ele tinha família, mas ele tem um encontro também com Jesus. E aí Jesus diz para ele que quer que ele faça a casa dele. E aí São Francisco de Assis começa a fazer uma igreja. Eu quero que você reconstrua o meu templo. Aí São Francisco de Assis começa a fazer uma igreja, né? Com madeira, com tijolo, com tudo lá que ele usava para fazer. E quando termina a obra dele, ele apresenta a Jesus: pronto, terminei. Aí Jesus diz: mas não foi isso que eu mandei você fazer. Mas você não mandou eu construir um templo para você. Ele fez: meu templo são as pessoas. Meu templo é os corações. E aí São Francisco de Assis é que começa a sair pregando, porque ele descobre que ele se equivocou. Mas esse período em que ele construiu essa igreja também ajudou ele a se vincular a Jesus. Era a proximidade da paixão por Deus, ainda não elaborada adequadamente. Mas lá um dia ele se prepara realmente para ouvir, e aí ele descobre que, na verdade, não é uma igreja material. O templo de Deus é o nosso coração. O lugar para o qual Jesus nos encaminha é para encontrar Deus dentro de nós. O Evangelho fala: o reino dos céus está dentro de nós. Então a experiência é interna, mas todo mundo que passa por essa experiência fica contaminado pela compaixão e aí sente a necessidade de devolver para os seus irmãos a experiência que teve. Sente vontade de ensinar ao outro como é que se faz, não que ele vá poder fazer pelo outro o caminho da espiritualidade. É um caminho muito pessoal. Cada um de nós faz esse caminho da nossa forma, no nosso tempo, de acordo com a nossa maturidade espiritual. Mas é claro também que aqueles que já caminharam, que já chegaram lá, ou que estão num caminho mais adiantado do que o nosso, podem nos ensinar e nos dar dicas. Eles podem, inclusive, ser o exemplo. E a gente sabe disso porque os grandes homens que se aproximaram de Deus, eles tiveram sempre muitos seguidores. Jesus, quantos seguidores Jesus teve e tem até hoje? Não é verdade? E outros tantos também. Então, esse caminho de aproximação com Deus faz com que também a gente traga algo para contribuir. É claro que todos nós não vamos ter a mesma missão de Jesus, mas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a nossa paixão por Deus pode consumir os nossos defeitos, as nossas dificuldades, pode abrir portas para a nossa evolução. E a gente vai poder fazer um caminho e descobrir outras formas de ser e de viver. A gente vai descobrir outros valores para a vida. E isso, as pessoas que estão ao nosso lado vão ser contaminadas. A gente não precisa nem dizer. É claro que quando alguém precisa de ajuda, a gente deve ajudar. Mas a maioria das pessoas se guia pelo outro, pelo comportamento do outro, pela vida do outro. Então, sempre uma pessoa que está vinculada ao divino, ela vai despertar o interesse de outras pessoas e vai conseguir que essas pessoas desejem a própria transformação. Elas não vão precisar seguir o meu caminho, mas elas vão dizer: eu também preciso encontrar o meu caminho. É como dizia Gandhi, né? Um ser iluminado ilumina milhões de outros seres, porque traz luz para a escuridão. E a gente se interessa, a gente quer saber, a gente precisa saber. Porque esse é um arquétipo. Um arquétipo é quase uma vocação humana. E todos nós temos dentro de nós essa vocação para o transcendente. Todos nós queremos a eternidade. Todos nós queremos o amor. Nascemos assim, fomos criados assim. Se somos filhos do amor, nada mais natural que busquemos o amor. E é claro que a gente faz essa jornada. Às vezes a gente pensa, num mundo tão cheio de conflitos, como é que o humano busca o amor? Busca sim, só que até encontrar esse amor,
ele vai fazendo um caminho, e esse caminho às vezes o contamina de dores, né? Às vezes a gente acha que está amando, mas ainda está nos passos iniciais do amor. Quando a gente acha que o outro é nosso objeto de prazer, quando a gente acha que o outro deve servir a gente, essa é uma etapa do caminho, mas não é a etapa que a gente pretende chegar. A gente só chega a outra etapa quando a gente descobre que o outro merece ser amado e que nós também merecemos amor, merecemos ser amado. É interessante observar a evolução psicológica de uma pessoa que para de suplicar o amor do outro, para de desejar de ser amada e se interessa apenas em amar. Porque a maioria de nós, a queixa é essa. Se são pessoas, né, filhos, né? Ah, porque meus pais não me amaram o suficiente. Se foi o marido, meu marido não soube me amar. Se foi a mulher, minha mulher não soube me amar. Ou meu filho não soube me amar. E a gente vai para os consultórios, né, de psicólogos, de terapeutas, contar exatamente isso. Aqueles que não nos amaram. Por que que a gente passou por isso? Fulano não me ama, cicrano não me ama. Mas raramente você vê alguém no consultório, certamente que não, mas você raramente vê alguém dizer assim: eu estou querendo amar. Eu estou querendo encontrar uma oportunidade para amar e eu quero começar a amar hoje. Não, eu quero encontrar o homem da minha vida. Eu quero encontrar alguém que me ame, né? O que falta na minha vida é o amor, mas o amor do outro por mim. A gente nunca diz que sente falta de amar o outro. Eu conheci uma pessoa que numa situação, no caso dela foi muito trágico. Ela entrou numa depressão e era uma pessoa extremamente racional. Então ela racionalizou ao máximo a doença dela, alegando que ela tinha na verdade, era um câncer. E ela fazia vários exames e nunca dava nada. Aí ela foi para São Paulo e São Paulo, não, você não tem câncer, você está deprimida. E ela não acreditava, foi para psicanalista, foi para psiquiatra, para tudo. Foi internada 3 vezes porque ela ficava sem se alimentar. Porque ela dizia que tudo fazia ela vomitar. Ou dava diarreia nela, o que era verdade. Só que ela achava que essa era uma doença, que ninguém tinha descoberto a doença dela. E os médicos, foi internado, o médico deu a ela o tratamento necessário, viu como você ficou bem, viu como você está bem. Isso é uma depressão. Mas ela não se conformava. E quando ela já estava bem mal, porque terminou que ela morreu dormindo. Acho que baixa de potássio, ela teve uma parada cardíaca por falta de alimentação mesmo. Ela ficou bem magra, a pele dela ficou escura. Ela era clarinha, ficou toda escura. E ninguém, nem filho, nem marido, conseguia fazê-la remover essa ideia que ela tinha colocado na cabeça. É óbvio que a gente também vê uma característica obsessiva no meio. Mas ela que estava alimentando. Mas no final, quando ela já estava bem mal, e que os médicos disseram: nem remédio mais, seu corpo não está mais reagindo. Mas você não tem absolutamente nada, a não ser depressão. Mas seu corpo não está mais reagindo a medicação nenhuma. Aí ela virou, ficou muito triste. E aí virou para a mãe dela e disse assim: sabe por que eu estou assim, minha mãe? Ela perguntou por quê. E ela disse assim: porque nunca ninguém me amou. Aí a gente vê como pode ser obsessivo o nosso desejo de ser amado. E como pode ser libertador o nosso desejo de amar. Porque quem está querendo amar não se ocupa dos seus problemas, não é verdade? Amar o outro e amar a si mesma. Eu tenho que fazer o melhor por mim. Se meu pai e minha mãe não me amou, Deus pode me amar. Aí é que entra a paixão por Deus. Deus pode nos oferecer tudo. Deus pode dar tudo o que nós precisamos e, na verdade, só Ele. Porque o outro é tão limitado, com tantas dificuldades quanto eu mesma. O outro sabe da vida tão pouco quanto eu mesma. Por que eu vou botar essa carga no ombro da outra pessoa? Por que eu vou querer que esse ser me trate de uma forma que só um Deus pode tratar? Então a gente está procurando Deus numa pessoa humana. Ninguém é perfeito. Não tem condição de dar esse amor que nós desejamos que tenham por nós. Só Deus pode oferecer isso. E eu posso encontrar Deus. Eu posso encontrar esse amor aprendendo a amar o outro. Porque quando a gente souber amar e quando a gente estiver de fato numa união com o divino, para além dessa paixão, mas ainda assim ardendo em paixão, a gente vai olhar para o outro e vai ver Deus. Porque Jesus disse assim aos discípulos, quando eles perguntaram: Jesus, nos mostra Deus. E ele disse: mas como? Eu tenho estado esse tempo todo com vocês e vocês ainda não viram a Deus?
Porque quando a gente está ligado ao divino, a gente sabe que no outro também Deus está presente. Mas só se a gente for capaz de ver o Deus em nós. Quando a gente perceber que a nossa vida e a nossa existência é uma realidade divina, a gente vai perceber que o outro também é divino. E só para terminar, eu vou contar para vocês uma história simples que mostra muito como a gente lidar com o divino. E eu falo isso para quem está apaixonado pela fé e precisa tomar alguns cuidados. A entrega é a Deus, não é ao outro, não é ao palestrante, não é sequer ao Espírito que está nos orientando. A entrega é a Deus. O modelo, de preferência, no meu entendimento, Jesus. Mas tem outros, né? Tem Buda, tem outros seres iluminados. Nunca é a outra pessoa. E a gente deve saber que precisa dessa preparação. Nosso raciocínio, nossa reflexão, nossa meditação devem fazer parte de nossa união e da nossa paixão por Deus. E aí tem uma história antiga que conta a história dos 4 rabinos. Como eles se apropriaram. Diz que um dia um anjo foi lá e retirou esses 4 rabinos e levou para os níveis mais altos, né? O 7ª abóbada do 7º céu, que lá para eles é um lugar bem iluminado. É como se a gente tivesse daqui para o encontro praticamente com Deus, né? Aí retirou, levou eles lá em sonho, quer dizer, tirou do corpo físico, né? Foi um desdobramento, levou lá em sonho. E quando eles voltaram, como é que lida com essa experiência de estar com o divino? Como é que lida com essa paixão que surge de repente por Deus? E aí o primeiro rabino, ele simplesmente enlouqueceu. Porque quando ele voltou para a Terra, ele não sabia o que fazer com essa experiência. E ele ficou com raiva de saber que havia algo tão superior a ele e que ele não podia ficar lá. Então foi uma experiência que às vezes nós temos na relação com o divino. Uma raiva de precisar de um tempo para conseguir estar num determinado nível de espiritual que nos faça compreender a Deus. O outro rabino se comportou de forma cínica. O que ele fez? Foi só um sonho. Não aconteceu nada. Não existiu nada. E ele aí perdeu a oportunidade. Porque era só um sonho, ele não refletiu na grandeza de Deus. E aí ele perdeu a oportunidade. O outro rabino resolveu falar para todo mundo o tempo todo. Ele ficou tão tomado com a ideia de ter visto a beleza de um lugar espiritual elevado, que ele contava a todo mundo o tempo todo, repetia a mesma história, se tornou uma pessoa obsessiva, se perdeu e traiu sua fé. E o último rabino era um poeta. Então o que ele fez? Ele pegou o violão dele, não era nem violão, era outro instrumento, mas um instrumento musical, pegou a caneta e o papel e saiu compondo mensagens, compondo músicas. Então ele compôs música para Deus, compôs música para a flor, compôs música para a filha, compôs música para o dia, e a vida dele se tornou muito melhor. Então a experiência com o divino pede a gente um pouco de arte. Arte no sentido de um sentimento mais profundo, que possa nos unir, que a gente possa se tornar criador também. Deus é o grande criador e nós, como suas criaturas, também podemos criar. Então trazer essa arte para nosso dia a dia, para lidar com a família, para lidar com os problemas, para lidar com os desafios, para lidar com a falta de esperança, para lidar com a violência, trazer essa criatividade, que é trazer a mesma coisa que trazer Deus para o nosso cotidiano. Então a gente aí faz um bom uso da nossa paixão por Deus. Nós fazemos um bom uso da revelação divina que chega até nós e não prejudicamos ninguém. Crescemos e ajudamos aos outros, tornando a vida dos outros também mais bela e mais atraente. Ah, tá bom. Então, eu passei um pouquinho do tempo. Então, eu desejo a vocês que possam usufruir nessa sua experiência, porque vocês todos estão num caminho, porque estão aqui, não é? Todos vocês também estão apaixonados por Deus, através da religião espírita, mas apaixonados por Deus. Então, eu desejo que vocês aproveitem da melhor forma possível essa experiência de estar apaixonado por Deus, porque essa paixão não precisa acabar, mas a gente precisa que ela dê frutos e que gere o nosso crescimento espiritual. Boa noite.